24 do segundo livro de Samuel, está escrito assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra ele, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Irmãos, a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que a Bíblia é um livro narrativo e normativo. Algumas coisas que aqui estão são uma narração de um fato, outras coisas são normas, são regras, as quais devemos cumprir, as quais devemos estar sujeitos. Algumas coisas é apenas uma narração daquilo que aconteceu. Então, no versículo 1, nós temos aqui uma narração de algo que estava aparentemente acontecendo. Comece a compreender. Está aqui narrado que o Senhor se irou contra Israel. Está aqui narrado que o Senhor ficou irritado com Israel. Diz que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. Está escrito aí na sua Bíblia, irmãos? Levante a sua mão, quem leu isso. Glória a Deus. Você vai ver comigo mais à frente que na verdade não foi Deus que falou com Davi nesse momento, apesar de estar escrito aqui, porque aqui ele está narrando o que Davi pensava ser. Nesse momento, alguém fala com Davi dizendo ser Deus. Nesse momento, alguém se revela para Davi se passando por Deus. E esse Espírito que se revela para Davi se passando por Deus, ele disse para Davi: Davi, eu estou irado contra Israel, a minha ira se acendeu contra Israel, e eu quero que você enumere, faça uma contagem do povo de Israel. Davi, naquele instante, achou que Deus estava falando com ele. Ora, quando Deus queria falar com Davi, em vias de regra, Deus levantava um profeta. Quando Deus quis ungir Davi rei, Deus mandou Samuel. Quando Deus queria exortar Davi, Deus usava Samuel. Depois Deus passou a usar um outro profeta para falar com Davi, que chamava Natã. Os irmãos lembram disso? Toda vez que Davi escorregava, toda vez que Davi fazia alguma coisa de errado, Deus chamava Natã e dizia: Natã, vai lá falar com Davi, meu servo. Natã ia lá falar com Davi. Agora, nesse tempo, o profeta ao qual Deus usava para falar com Davi era um profeta chamado Gade. Então, sempre que Deus queria falar com Davi, Deus usava o seu profeta, porque Davi não tinha unção de profeta, Davi tinha unção de rei. Mas Davi não vigiou, Davi não atentou para isso, Davi não estranhou
estrelas dos céus. E aquela atitude de fazer uma contagem do povo de Israel é como se colocasse em xeque a promessa de Deus. É como se houvesse uma dúvida da promessa de Deus. Ou como se ele quisesse confiar nele, na força dele, na força da multidão dos seus homens. E aquilo entristeceria o coração de Deus, aborreceria o Senhor. Então Joabe disse ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes, tanto quanto agora é, e os olhos do rei que o Senhor vejam. Mas por que deseja o rei que o Senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes dos exércitos, e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. Diz a palavra, irmãos, que quando Joabe chegou, depois de alguns meses andando pelas tribos de Israel, e quando Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, naquele momento o coração de Davi começou a doer. Naquele momento ele começou a sentir que algo estava errado. Naquele momento ele começou a sentir que havia pecado. Naquele momento ele começou que havia feito algo de errado. Mas como, irmãos, ele poderia ter feito algo de errado se era Deus quem tinha mandado? Se você ler o versículo de número 10 do capítulo 24, diz: e o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei e fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Ora, mas não era Deus que tinha mandado ele numerar o povo? Por que agora o coração de Davi não ia, irmãos? Por que agora ele sentia que havia procedido loucamente? Por que agora ele sentia que havia pecado contra Deus? No versículo 11 diz que, levantando-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade. A palavra de Deus não veio a Davi, a palavra de Deus veio ao profeta Gade. E o profeta, e o Senhor disse: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu te faça. Veio, pois, o profeta a Davi e fez saber as propostas de Deus, e disse: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade, o profeta: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas das mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. 70.000 homens do povo de Deus morreram porque Davi desobedeceu ao Senhor. Mas como assim Davi desobedeceu ao Senhor? Qual foi o erro de Davi, irmãos? Se no versículo 1 diz que o Senhor incitou Davi contra o povo, que foi o Senhor quem moveu Davi a numerar o povo, como é que agora Davi percebe o seu pecado? A maldição de Deus vem sobre o ministério de Davi. 70.000 homens morrem por causa do pecado de Davi.
nós vamos entender, irmãos, porque a palavra do Senhor é uma palavra verdadeira. A palavra do Senhor não nos deixa dúvida. A palavra do Senhor não engana ninguém. A palavra do Senhor é a revelação de Deus para nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 21. E agora você vai entender quem era que estava falando com Davi. Porque no segundo livro de Samuel, o autor está narrando o que parecia ter acontecido. No segundo livro das Crônicas, o autor escreve o que de fato aconteceu. Primeiro livro das Crônicas, perdão. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 21. Olha quem falou com Davi, irmãos. E que se passou por Deus, a ponto de o autor do segundo livro de Samuel escrever na sua narração, dizendo que Deus havia se irado com o povo, que Deus havia incitado Davi aquilo. Olha quem foi que se passou por Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, quem encontrou, diga amém. Obrigado. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Vocês entenderam isso, irmãos? Vocês estão entendendo esse mistério? Quem foi que falou com Davi, se passando por Deus? Satanás. Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então Davi, irmãos, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai dar ouvidos à voz de Satanás. Segundo, ele não provou os espíritos. Ele não provou quem estava falando com ele. Ele não fez prova. Que espírito é esse que fala comigo? Depois, Davi devia ter estranhado, porque sempre que Deus queria falar com ele, o Senhor usava os profetas. Dessa vez a palavra veio direto para ele. Era para ele ter estranhado. Mas Davi escutou, pensou que fosse Deus falando com ele. E aí Davi peca contra Deus. A maldição vem sobre o povo de Israel. Sabe o que eu vejo hoje, irmãos? Eu vejo Satanás falando com pastores. Eu vejo Satanás falando com líderes de ministérios, se passando por Deus, dizendo ser Deus que está falando com eles. Eu vejo no meio da igreja as piores aberrações, as piores apostasias. Eu vejo acontecendo no seio da igreja os piores escândalos, e tudo isso sendo feito em nome de Deus. A casa de Deus sendo transformada em um grande shopping center. A casa de Deus sendo transformada num grande teatro. A casa de Deus sendo transformada num circo. A casa de Deus sendo transformada em casa de espetáculo. E tudo isso em nome de Deus. Alguém chega diante do povo de Deus e diz: Deus me falou, Deus me revelou, Deus me disse que devíamos agir dessa maneira. Eu me lembro de uma vez que fui convidado para pregar em uma determinada cidade, em uma reunião de mocidade. E a reunião de mocidade era num clube da cidade. Quando chegamos ali, estranhei porque as luzes estavam todas apagadas e um som muito alto, era um barulho muito alto. E quando entramos naquele ambiente, irmãos, tocava ali na caixa de som um pancadão, um funk daqueles pesados, só que com letra ditas evangélicas.
daquele pancadão, daquele funk, estilo Rio de Janeiro, e todo mundo ali, a moçada dançando. De vez em quando alguém passava de skate, um outro passava de bike, e eu fiquei ali no meio daquilo, as luzes apagadas, a mocidade toda naquele transe, e o pastor daquele pessoal tomou o microfone e disse: quem estiver escandalizado, não se escandalize, porque Deus confirmou meu coração que isso é uma obra de Deus. E ele disse: fiquem tranquilos, porque Deus me deu a direção para conquistarmos os jovens dessa maneira. Será que foi Deus que falou com aquele pastor que botasse funk para os jovens dançar? Será que Deus falou com aquele pastor que apagasse as luzes, deixasse aquele povo ficar naquela aparência do mal? E aí depois veio um show de rap, e aí entrou um jovem lá com rap pesado, e depois entrou a turma do rock, e aí já era quase 10 horas da noite, eu havia chegado às 7h30, e eu disse: Deus, eu vou para casa, não consigo suportar isso. Quando eu terminei de orar, estava ali no meu cantinho, ouvindo aquela bagunça toda, e já muito irritado com aquilo, quando disse: Senhor, me perdoa, mas eu vou embora. Eu não vou pregar nesse ambiente, eu não vou para uma clima, eu não tenho condição de pregar aqui, e eu vou embora. E quando eu disse, acabei de falar com Deus, o pastor bateu no meu ombro e disse: irmão, se prepare a hora da palavra. E aí não tive como sair, as luzes se acenderam. Quando eu peguei o microfone e subi ali, aquela moçada toda que estava agitando, pulando, ovacionando o rap, o rock, todo mundo se espalhou. E não ficou ninguém, irmãos. Sumiu todo mundo. Ficou assim vazio no meio daquela quadra. E uns correram para a cantina tomar água, tomar refrigerante, comer, fazer um lanche. E ninguém queria ouvir nada da palavra de Deus. E eu parei ali no meio daquela situação. E eu disse: cadê o pessoal que estava pulando aqui quando o rock estava tocando? Cadê o pessoal que estava pulando quando o funk estava tocando? Cadê o pessoal que estava pulando quando o rap estava tocando aqui? Comecei a chamar todo mundo, um por um, e começaram a vir meio que à força. Começamos a ministrar a palavra de Deus ali sem medo. E começamos a usar a autoridade de Deus ali. E ao final daquela palavra, alguns jovens com lágrimas nos olhos estavam reconhecendo o erro e se convertendo à verdade do Evangelho. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que Satanás tem se fantasiado de Deus. Satanás está fingindo ser Deus para falar com a igreja. E o povo não está sabendo fazer distinção entre a voz de Deus e a voz do inimigo. Davi não soube fazer distinção. Satanás falou com ele e ele achou que era Deus que estava falando com ele. A igreja precisa aprender a conhecer a voz do seu Deus. Deus não vai conduzir o seu povo para um caminho de vergonha. Deus não vai conduzir o seu povo para um caminho de pecado. Deus não vai conduzir o seu povo para um caminho de heresia. Deus jamais vai fazer negócio algum com o seu povo. Escute, você é ovelha de Deus. Você não está à venda. O teu Deus não faz negócio contigo. Não há preço que possa te comprar. Ninguém pode te comprar o teu Deus. O teu Deus não te vende. O teu Deus não te usa como moeda de troca. Mas os pastores estão por aí dizendo para a igreja: irmãos, Deus falou comigo e nós vamos fazer um negócio com instituição A ou instituição B.
estão vendendo as ovelhas, negociando as ovelhas, explorando as ovelhas. E tudo isso dizendo que é em nome de Deus. Tem pastor dizendo: irmãos, Deus me revelou que eu preciso cobrar 30% de dízimo para a igreja, para construirmos a catedral. Será que é Deus que está falando com ele, irmãos? Precisamos identificar a voz do Senhor e precisamos repudiar a voz do inimigo, porque Eva resolveu dar ouvidos ao inimigo e o fim foi morte. A voz de Deus produz vida, a voz do inimigo produz morte, porque o salário do pecado é a morte. Quando a igreja dá ouvidos ao inimigo, infelizmente o resultado é a morte. Muitos de Israel padeceram, 70 mil para ser exato, foram mortos pela maldição da desobediência. E quando o anjo estava com a espada chegando em Jerusalém, e quando Deus viu aquilo, diz a palavra que Deus se arrependeu e disse para o anjo: chega. Nesse momento, Davi estava na eira de Ornã, ou seja, aqui, como nós falamos, na roça de um cidadão chamado Ornã. E Deus permitiu que Davi contemplasse o anjo com a espada desembainhada entre o céu e a terra. Ele ora e fala com o Senhor, e pede ao Senhor misericórdia, intercede pelo povo. E Davi apresenta o povo como ovelha, dizendo: Senhor, eu mesmo sou o que pequei, eu que fiz mal, mas estas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não para com este povo. Então o anjo do Senhor disse de novo a Gade, não a Davi, que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar na ilha de Ornã, Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti, faça ao rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça um holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na eira de Ornã, Jebuseu, sacrificou ali. Veja que a maldição estava sobre o povo, porque Davi havia dado ouvidos a Satanás. E o anjo do Senhor estava ali com a sua espada desembainhada, levando a praga sobre o povo de Deus. Mas quando Davi confessa e intercede e se arrepende, o Senhor reverte, o Senhor retira, o Senhor muda a situação. Há jeito para a igreja de Deus na terra.
a esperança para a igreja de Deus na terra? Qual é o antídoto? Qual é o remédio para essa igreja doente que se encontra hoje, Deus? Qual é o remédio para essa igreja do século 21, corrompida, vendida, contaminada, profanada, prostituída, abusada, explorada? Qual é o remédio para essa igreja distante? Qual é o remédio para os mortos espiritualmente? Para aqueles que foram atingidos pela maldição da desobediência? Qual é o remédio, irmãos, para a igreja na terra do século 21, que se apresenta como uma igreja eminente? Essa igreja que se apresenta como a igreja do grande avivamento, essa igreja que se apresenta como a igreja do grande mover do Espírito de Deus. Mas uma igreja que é como Jesus falou aos fariseus, sepulcro caiado, que só tem aparência, mas uma igreja apodrecida, uma igreja que fede, uma igreja que está afundada no lamaçal do pecado, pastores sendo presos, acusados de associação ao tráfico, acusados de lavagem de dinheiro, acusados de homicídio, acusados de estupro, pastores sendo presos em todo o país e em todo o mundo, acusados de pedofilia, igrejas vendendo água benta, lencinho, óleo ungido, todo tipo de feitiçaria e idolatria, e se apresenta dizendo: nós somos a geração do avivamento, porque o Senhor nos revelou que nós somos a geração do avivamento. Tem profeta por aí dizendo: Deus escolheu o Brasil e a igreja que está no Brasil para receber um grande avivamento. Mas será que essa é a voz de Deus? É isso que Deus tem falado? Eu vejo Deus dizendo diferente disso. Sabe, quando eu abro a minha Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, sinceramente eu não vejo Deus dizendo assim: eu escolhi a igreja dos últimos dias para viver um grande avivamento. Eu não ouço na revelação de Jesus o Senhor dizendo: eu escolhi a igreja dos últimos dias para ser uma igreja que vai fazer a diferença, que vai viver um grande mover. Quando os discípulos perguntam a Jesus acerca da sua vinda e também acerca do fim do mundo, lá no capítulo 24, Jesus vai dizer a eles: nesse tempo muitos serão escandalizados, traição uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Sabe o que o Senhor diz acerca dos últimos dias? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É isso que o Senhor está dizendo.
O Senhor está dizendo, irmãos, que nos últimos dias serão tempos difíceis, que nos últimos dias será um tempo de perseguição. Mas há algo estranho, porque a igreja de hoje é uma igreja amada pelo mundo. Alguma coisa não está batendo com a palavra de Deus, porque os profetas estão pregando paz, os profetas estão pregando alegria, os profetas estão pregando vitória, os profetas estão pregando prosperidade. Mas a palavra do Senhor, o Senhor está me dizendo outra coisa. O Senhor está me dizendo assim: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mas estão dizendo: olha, Jesus está aqui, aqui está a mão de Deus, aqui é o lugar que Deus opera, aqui é o lugar que Deus faz milagre. Ei, não vem para cá, porque aqui Deus está operando poderosamente. O poder é chuva de bênção, é chuva de graça, e todo mundo e o povo no meio daquilo tudo. Sabe o que a palavra me diz? A palavra me diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Sabe, eles dizem para o povo que aparecerão falsos cristos, mas ocultam ao povo que Jesus também está dizendo que aparecerão falsos profetas. Esses falsos profetas estão vindo em nome de Deus. Esses falsos profetas estão vindo em nome de Jesus Cristo. Esses falsos profetas estão fazendo, irmãos, prodígios e grandes sinais em nome de Deus, dizendo que é de Deus, que é Deus, é unção de Deus, é poder de Deus, é glória de Deus. Esses falsos profetas conseguem arrebanhar milhares e milhares de incautos, de pessoas despreparadas, de pessoas que na verdade estão precisando, que estão desesperadas, que estão desesperançadas, que estão com um ente querido à beira da morte, porque a sua aflição é tão grande que eles estão indo a qualquer lugar que dê, ainda que seja uma pequena luz de esperança, e eles estão se aproveitando desse sofrimento para vender um Cristo falso, para vender uma profecia falsa, para vender uma esperança falsa, para vender uma mensagem mentirosa. E tudo isso, irmãos, estão dizendo que é o Senhor, estão dizendo que é Deus. Outro dia, o pastor veio na televisão pedir R$900 para o povo. Depositem R$900, porque nós vamos orar. Deus falou conosco que aquele que depositar R$900 vai receber uma unção de prosperidade. Será que foi Deus que falou? Ou será que foi o mesmo Espírito que enganou Davi? Irmãos, Satanás tem se fingido de Deus, tem falado com os ungidos. E se os ungidos não vigiarem, os ungidos cairão. E caindo os ungidos, o povo é amaldiçoado. Então é preciso que a igreja do Senhor esteja alerta. É preciso que a igreja do Senhor esteja cuidadosa. É preciso que a igreja do Senhor aprenda a conhecer o seu pastor, porque o seu pastor, irmãos, é diferente de muitos que aí estão, porque o nosso pastor é aquele que dá a sua vida pela ovelha. O bom pastor, ele dá a sua vida
pela ovelha. O Senhor disse que o mercenário, ele vê vir lobo e ele foge, porque ele não tem amor, ele não tem compromisso com as ovelhas. Ele quer apenas explorar a ovelha, ele quer comer a carne da ovelha, ele quer usar a lã da ovelha, ele quer fazer uso do couro da ovelha, mas ele não está preocupado com a vida da ovelha. Então eles são mercenários, eles estão ali por um jogo de interesse. Mas o Senhor, que é o nosso pastor, é diferente. O nosso pastor, ele luta por nós. O nosso pastor, ele não nos deixa faltar nada. O nosso pastor nos faz deitar em pastos verdejantes. O nosso pastor nos guia mansamente a águas tranquilas. O nosso pastor refrigera a nossa alma. O nosso pastor nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O nosso pastor, ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. O nosso pastor, irmãos, é diferente. Nosso pastor não nos escraviza. Nosso pastor não nos faz andar léguas a pé para pagar uma penitência. O nosso pastor não exige de nós que subamos degraus e degraus de joelhos, pelando, ferindo a nossa carne em busca de uma penitência. Nosso pastor não nos conduz dessa maneira. E qual é o remédio para essa igreja adoecida? Qual é o remédio para os que estão doentes e o remédio para os que já morreram? Porque 70 mil morreram. Qual é o remédio? É a igreja dobrar os seus joelhos, confessar os seus pecados, abandonar a sua idolatria, abandonar a sua feitiçaria, abandonar a macumba evangélica, abandonar os símbolos de carne e osso que estão por aí, lotando estádios, lotando praças públicas, cantando, saltando, e o povo nos flashes, tirando foto, filmando, gritando. Quando a igreja resolver se arrepender, deixar os seus maus caminhos, voltar para o seu Senhor, aprender a dar glória somente a Deus, aprender que a glória de Deus não dá para fazer negócio com ela, não dá para ficar com um pouquinho da glória para si. Vamos dar uma parte da glória para Deus, mas deixa uma parte para a gente dar para o cantor. Dá uma parte da glória para Deus, mas deixa uma parte para o presidente do ministério. Uma parte da glória para Deus, mas uma parte da glória é para o pastor da igreja. Uma parte da glória é para Deus, mas uma parte da glória é para o profeta. Uma parte da glória é para Deus, mas precisa deixar uma parte da glória para a igreja também. Enquanto a igreja estiver tentando ficar com um pouco da glória de Deus, a igreja é uma igreja adoecida, a igreja é uma igreja amaldiçoada. Mas quando a igreja resolver dobrar os seus joelhos, confessar os seus pecados, como aquele hino que cantamos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, irmãos,
o Senhor é fiel. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e o Senhor é justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, aí sim, irmãos, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando na igreja. Nós veremos Deus agindo de fato na igreja. Nós precisamos nos voltarmos para Deus, aprendermos a buscar Deus e a viver e poder dizer que a graça de Cristo nos basta. Sabe por quê, irmãos? A igreja esqueceu de que a graça de Cristo nos basta. A igreja de hoje não pode dizer assim: a graça de Cristo me basta, porque a igreja de hoje, ela quer uma grande catedral. A igreja de hoje, ela quer ter respeito. A igreja de hoje, ela quer ser reconhecida pelas autoridades. A igreja de hoje, ela quer ter espaço na mídia. A igreja de hoje, ela quer ter dinheiro. Então a igreja esqueceu a essência do Evangelho e não sabe o que quer dizer a tua graça de baixo. Quando a igreja aprender a se converter, dizer: Deus, a igreja não precisa de templo. Deus, a igreja não precisa de dólar. Deus, a igreja não precisa de ouro. Deus, a igreja não precisa de prata. Deus, a igreja não precisa de carro importado. Deus, a igreja não precisa de jatinho. Deus, a igreja não precisa de helicóptero. Deus, a igreja não precisa de fama. Deus, a igreja não precisa de sucesso. Quando as ovelhas passarem a dizer: eu não necessito disso, a tua graça me basta, aí nós vamos começar a voltar para o caminho. Nós vamos começar a viver. Nós vamos começar a ser igreja do Senhor. Mas enquanto estivermos presos a essas vaidades, enquanto estivermos presos, subservientes aos líderes corruptos, enquanto estivermos sujeitos às sofismas, às mentiras, aos enganos dos mercenários, dos lobos, dos hipócritas, dos fariseus, nós seremos um povo adoecido. Mas se nós dobrarmos os nossos joelhos e confessarmos ao Senhor e dissermos: Deus, a tua graça me basta, e eu quero ser livre para te servir, eu quero te servir por vontade própria, eu quero te servir sem nenhum sentimento escuso por trás que corrompa o meu espírito e a minha consciência. Quando a igreja passar a entender isso, irmãos, a igreja terá os seus olhos abertos para de fato enxergar a glória de Deus. Então, essa é a nossa palavra nessa noite, irmãos. Esse alerta para a igreja: cuidado com a voz que se propaga por aí. Cuidado com a voz que está sendo alardeada por aí. Cuidado com a voz que está sendo reverberada por aí. Cuidado com essa voz que é sampleada por aí e dizendo-nos que é a voz de Deus. Cuidado, irmãos, porque Satanás está pregando, profetizando, revelando e dizendo que é Deus que está falando. Nós precisamos aprender a conhecer a voz do nosso pastor, porque as verdadeiras ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor. O Senhor diz: elas me ouvem e elas me seguem.
E que a graça do Senhor seja suficiente na minha vida e na sua vida. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Irmã Milena.